Ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. O mesmo Jesus que curou as pessoas, que transformou a vida das pessoas. O Jesus que interveio, o Jesus que fez, o Jesus que realizou. Ele continua a fazer. Ele continua a curar, Ele continua a transformar, Ele continua a libertar, Ele continua a abrir portas. A bondade dEle está disponível para mim e para você. A misericórdia do Senhor, o amor, a graça, tudo que Ele conquistou na cruz do Calvário está disponível para mim e para você. O sangue dEle é suficiente, igreja, para te libertar. O sangue dEle é suficiente para mudar a tua história, para te purificar, para transformar tudo à sua volta. A palavra de Deus diz: aquilo que é impossível aos homens é possível ao Senhor. Talvez você entrou aqui debaixo de uma situação que aparentemente você não tem enxergado saída. Aparentemente você olha para aquele problema e você fala: como eu vou resolver? Como eu vou conseguir sair dessa situação, dessa crise, desse problema, dessa crise do meu casamento, dessa crise financeira? Aparentemente. Mas quando você coloca isso diante do Senhor, quando você fala: Senhor, eu quero a tua ajuda, eu preciso, Senhor, que o Senhor intervenha na minha vida, na minha família, na minha casa. Eu não sei qual área da sua vida que você precisa da intervenção de Deus, igreja. Mas talvez você entrou aqui hoje, você que está em casa assistindo, você precisa de uma intervenção de Deus. Você precisa de um toque do Senhor. Muitas vezes você tentou pela tua força, pelo teu intelecto, pelo teu conhecimento. Às vezes você não teve resultado. E é aí que você precisa entender, igreja, que quando você faz algo no natural e você não consegue resultado, está na hora de você acessar o sobrenatural. Está na hora de você entender que o Deus que você serve é um Deus das causas impossíveis e que nós temos que buscar. Por isso estamos aqui nessa noite, porque cremos em milagres. Quantos aqui acreditam em milagres, igreja? Quantos acreditam que Deus tem algo para fazer na tua vida? Acreditam que Deus tem algo para realizar na sua vida, em todas as áreas da sua vida? Eu quero convidar você que está participando da nossa campanha a você pegar a tua filipeta, você que está em casa, a você pegar a tua filipeta. Se tiver alguém que quer começar a sua campanha hoje, eu quero que você pegue, levanta a sua mão, que nós vamos até você entregar a tua filipeta. É importante você fazer a sua campanha. É importante você, sabe, compreender o poder que há na campanha. Quando você tem um compromisso com Deus e com você mesmo, de fazer 7 semanas em prol de algo que você quer viver. Aqui atrás nós temos os alvos de oração, que você pode colocar o que você quer alcançar, o que você quer viver, o que você quer alcançar. Então escreva aqui, e nós vamos ao final do culto, orar por você, declarar a bênção, declarar o milagre do Senhor sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero que você venha. Que você possa agora pegar a tua filipeta, colocar diante do altar. Isso. Vamos orar. Vamos declarar a bênção de Deus, o poder do Senhor entrando na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Meu Pai, nós nos colocamos diante do teu altar, Senhor Deus. Clamamos, meu Pai, para que o teu poder venha nesta noite, meu Pai. Aqui estão nossos pedidos, aqui está o nosso clamor, meu Pai. Oh Deus, Tu conheces, Tu sabes aquilo que nós precisamos, muito antes de pedirmos, Senhor. E eu venho interceder, eu venho orar por cada alvo de oração, por cada pedido de oração. Tu tens o milagre, Tu tens a resposta para cada vida que está, meu Pai. E eu venho declarar, eu venho profetizar, meu Pai, um tempo de milagres. Olha, Senhor Jesus, o Teu sangue é suficiente, é poderoso, está sobre a minha vida,
sobre a minha casa, sobre os meus projetos, sobre os meus sonhos, sobre o meu futuro. E eu venho declarar, meu Pai, um tempo de milagre sobre a minha vida e sobre a minha casa, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga: você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Graças a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Vamos soltar nossos vídeos em nome de Jesus. Em 2011, eu estava super bem, eu tinha começado a faculdade e, de repente, tudo começou a ficar complicado, difícil, muita depressão, muita tristeza, muita solidão, porque nessa hora você acaba ficando muito só. Nos momentos de solidão, a rádio me fazia companhia. Sara Brasil, rádio, para quem ama Jesus. Porque eu não conseguia conversar com as pessoas. Elas já não acreditavam mais em mim. E aí eu ligava o som e aquela voz assim do bispo falando, pregando, aquilo me fazia companhia. Era a minha companhia. E hoje eu posso estar aqui falando e agradecendo também, claro, a Deus, a todos, a rádio, aos parceiros de Deus. Gente, muito obrigada. Você que é parceiro de Deus, que sente no seu coração tocado e não ignora. Então, para você que acredita, muito obrigada. Através da sua doação, que sustenta a rádio, o Senhor salvou a minha vida. O Senhor não deixou eu perecer. Muito obrigada. Esses são os homens que conquistaram pela fé. Foi pela fé que Abel foi justificado. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Pela fé Noé ouviu os seus avisos. Pela fé Abraão obedeceu. Pela fé Moisés ouviu. Ainda há muitos outros. Junte-se a eles. A fidelidade desses homens é a inspiração para você. Eles foram aprovados por mim e estão agora iluminando o seu caminho. Tem algo que eu preparei para você, mas você só poderá ver se me acessar com os olhos da fé. Viver longe desse amor. Chegou o momento de conhecer esse amor de perto, de viver intensamente esse amor. Chegou a hora de esquecer tudo e focar no que realmente importa. Revisão de vidas, o amor te espera. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Dê uma boa noite para o seu irmão aí, para a pessoa estar ao seu lado. Que bom estar com vocês aqui nesta noite, né? Hoje encerraremos, né, a campanha Viver em Plenitude. E hoje a palavra que nós vamos trazer aqui é falar sobre graça, a graça para a plenitude. E antes da gente começar aqui, eu quero fazer uma oração. Então eu quero que você feche seus olhos aí em nome de Jesus. Vamos orar. Em nome de Jesus, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado, agradecemos porque o Senhor é bom, é fiel, justo, maravilhoso. O Senhor tem trabalhado por nós, meu Pai. Eu creio que o Senhor tem algo novo a fazer em nosso meio. Eu creio que o Senhor tem algo novo a realizar no meio da tua igreja. Cada pessoa que está nos assistindo aqui, meu Pai, foi o Senhor que conduziu cada um de nós.
E eu creio que o Senhor tem uma palavra para abençoar nossas vidas, de direção, de entendimento, para que venhamos, meu Pai, acreditar em tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nós não fomos chamados para viver pelo aquilo que vemos, como diz na Tua palavra, fomos chamados para viver pela fé. Nos ensine, Pai, nós estamos no culto da fé e de quebra de maldições, que o Senhor possa elevar o nosso nível de entendimento, de compreensão da Tua palavra, para que venhamos a ter uma colheita sobrenatural. Em nome de Jesus, a igreja diga amém, glória a Deus. Pode as crianças, se quiserem ir lá para a salinha das crianças, tá? Deixa a Vitorinha dormir não, viu, Vitorinha? Tô de olho, ó. Amém. Tem uma irmãzinha ali, se você quiser ir lá brincar, tá? Pode ir lá com a titia Julie. Glória a Deus. Vamos lá? Eu quero que você pegue a tua Bíblia. Eu quero que você abra o livro de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Lembrando, né, gente, dia 7 teremos o nosso revisão de vidas. Nosso encontro maravilhoso, poderoso. E eu creio que Deus tem algo para fazer nesse dia na sua vida, amém? Será durante o sábado. Normalmente nossa revisão são 3 dias, mas devido à pandemia a gente faz só num dia. Então vai acontecer sábado, de 9 horas da manhã até 19 horas. Muito poder de Deus, muita palavra. Eu tenho certeza que Deus marcou esse encontro com você. E quarta teremos o pré-revisão de vidas aqui na igreja às 20 horas, ok? E sábado teremos o nosso arena, né? E teremos a nossa macrocélula. Então a noite de jogos vai ser bem legal. Vai ter a torta na cara com as perguntas e respostas. Então se prepare, irmão, vai ser maravilhoso, amém? E vamos ter um lanchinho também. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 26 diz o seguinte: porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Levanta a sua mão e fala assim: o Deus que eu sirvo é dono da terra e de toda a sua plenitude. Amém, igreja? Como é maravilhoso nós escutarmos isso. Como é algo que enche o nosso coração de expectativa, porque o Deus que nós servimos, Ele é dono de tudo. Ele tem todo o domínio, Ele tem todo o controle, Ele governa. Então nós temos que olhar para Deus com um olhar correto, um olhar, sabe, que nós precisamos ter. Às vezes as pessoas olham Deus como um Deus distante, como um Deus que está longe da minha vida. Eu sempre falo isso na igreja: Deus está mais perto do que você possa imaginar, irmão. Deus está mais perto do que a pessoa mais próxima de você. Amém? E eu provo isso na palavra do Senhor, porque quando você é próximo de alguém, você tem intimidade com ela. Sim ou não? Você conhece a vida da pessoa, você conhece a história, você conhece, sabe, o que ela vive, o que ela faz. Agora pergunta para a pessoa que você tem mais intimidade, se ela sabe quantos fios de cabelo lá na sua cabeça. Ela não sabe, e Deus sabe. Deus é um Deus onipresente, irmãos, e nós temos que enxergar isso. E como nós estamos falando de plenitude, aqui como nós temos no texto, né? E toda a sua plenitude, precisamos entender que a palavra plenitude vem na contramão da necessidade ou da carência. Se existe carência, se existe necessidade, igreja, a plenitude não está presente. E eu quero que você entenda algo na sua vida. Deus nos criou para ter uma vida, e uma vida de plenitude nessa terra. Posso ouvir amém? Deus nos criou para ter uma vida, igreja, de realizações. A plenitude de Deus está disponível para cada um de nós, e vai nos surpreender, igreja, porque nós vivemos um propósito, e dentro desse propósito a plenitude. Quando nós temos uma vida com Deus, quando nós decidimos por Jesus, quando nós decidimos entregar a nossa vida a Deus e viver aquilo que Ele determinou para nós, você pode ter certeza, irmão, em nome de Jesus, que você vai viver coisas maravilhosas e preciosas que o Senhor tem para a sua vida. Quantos creem nisso, igreja? Diga amém mais forte.
Então nós não podemos aceitar uma vida aquém da nossa necessidade, pois o Deus que nos criou, Ele nos preparou para ter uma vida em abundância, plenitude. Jesus fala, né? Eu vim para que tenha uma vida e vida em abundância. Uma vida em abundância. Quantos são gratos a Deus aqui, igreja? Sabe por que eu sou grato a Deus? E a minha gratidão me fez viver o que eu vivo hoje, porque só eu sei o Gustavo que eu era, só eu sei o Gustavo que eu fui na minha época, que eu não conhecia Cristo. E eu reconheço o que Deus fez na minha vida. Eu reconheço que o Senhor endireitou as minhas veredas. Eu reconheço que o Senhor me libertou, que o Senhor me curou, que o Senhor me sarou, que o Senhor me deu uma família, me deu uma casa, me deu esposa, me deu filhos, prosperou os meus caminhos. E eu vejo que a palavra de Deus, ela se cumpre em nossas vidas. Então tem plenitude para você. Tem plenitude no seu futuro, tem plenitude na sua família, tem plenitude na sua casa, tem plenitude em todas as áreas da sua vida, porque o Senhor, quando entra na vida de alguém, Ele não entra para ajeitar um lado e deixar o outro lado errado. Não, Deus, quando entra na vida de uma pessoa, Ele entra para fazer uma revolução. Ele entra para trabalhar em todas as áreas da sua vida. Por isso, irmão, quando você entender isso, a sua vida vai ser diferente em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 3. Temos muita coisa para falar hoje aqui. Nós estamos pregando em cima do livro do Bispo Rodovalho, ok? Vivendo dias de plenitude. Você quiser adquirir lá na sede, você pode adquirir, você pode fazer compra pela internet. É importante você adquirir conhecimento. Eu vou falar sobre isso hoje, sobre conhecimento, né? E eu quero que você abra aí Efésios capítulo 3, versículo 16 a 19. Olha que texto poderoso, maravilhoso. Ora, para que com as gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Vou ler novamente o começo. Ora, para que as gloriosas riquezas, fala comigo, gloriosas riquezas, coloca a mão no seu coração, fala assim comigo, fortaleça o íntimo do meu ser com poder. Uau! Igreja, eu quero falar algo para você. Tudo que Deus vai fazer fora de você, Ele faz primeiro dentro de você. E esse texto ele fala que Deus fortalece no íntimo do nosso ser com poder, por meio do seu Espírito, para que habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e o conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Você pode aplaudir a palavra de Deus, igreja? Uau, que texto poderoso! Igreja, a Bíblia fala de compreensão. A Bíblia fala, vou ler novamente o final aqui que é poderoso. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Igreja, a plenitude que Deus tem para a sua vida começa dentro de você. Nunca espere por soluções de fora para dentro. Toda solução, ela nasce de dentro para fora. E é isso que nós temos que entender. E que precisamos compreender que nós temos que ser fortes, que nós temos que encontrar respostas muitas vezes dentro de nós. Nós temos que ter segurança dentro de nós. Você sabia, igreja, que você é tão forte quanto é forte o seu interior e a sua convicção interior? Por isso, uma pessoa que tem fé,
uma pessoa que tem convicção, uma pessoa que carrega uma verdade dentro dela, rapaz, esse cara, ele está enxergando a vida dele de forma diferente. Ele está enxergando a família dele de forma diferente. Ele enxerga a crise de forma diferente. Ele enxerga o problema de forma diferente. Sabe por quê? Porque ele tem algo dentro do coração dele. E todo o trabalho do inimigo, igreja, e ele é o pai da mentira, é fazer com que você acredite em algo que não é verdade. A Bíblia fala aqui: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, a verdade vai nos libertar das mentiras que nós aprendemos durante a nossa vida. A verdade vai nos libertar de pensamentos que nós temos a respeito de nós, pensamentos que nós temos a respeito da nossa família, a respeito do nosso futuro, a respeito daquilo que a cultura quer impregnar em nós. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. E o inimigo, ele tem trabalhado muito, ele não para de trabalhar para que as pessoas cada vez mais elas vivam uma mentira. Eu vivi uma mentira no mundo, igreja. Eu era um jovem, um adolescente iludido. Eu era um jovem que vivia a vida conforme a banda tocava lá fora. Estão fazendo isso de errado, é legal, é moda, então vou fazer também. E essa era a mentira que eu vivia. Mas até um dia que eu comecei a ter uma vida com Deus, e eu fui começando a entender através da palavra aquilo que Deus tinha para mim, e aquela palavra foi gerando em mim um novo entendimento, uma nova compreensão. E por ter um novo entendimento, uma nova compreensão dentro de mim, eu comecei a viver coisas fora de mim. A Bíblia fala algum texto muito forte. Ele fala: assim como você imagina a sua alma, assim você é. Traduzindo, se você imaginar a sua vida que você é uma pessoa derrotada, que você não vai dar certo, que você não vai casar, que você não vai ter um futuro, que você não vai prosperar, irmãos, essa é a sua fé. Mas quando você permite que a palavra do Senhor venha trabalhar no seu coração, no seu interior, por isso você está aqui, porque essa palavra que está sendo pregada é para confrontar muitos pensamentos e sentimentos que nós carregamos dentro de nós, que são mentiras, que são inverdades, que são palavras negativas liberadas sobre nossas vidas. Talvez você entrou aqui e você foi uma pessoa que foi receber muitas palavras negativas, e você, de tanto receber aquelas palavras negativas, você começou a acreditar naquelas palavras. Eu sou um exemplo disso. No momento da raiva que nossos pais chegaram para nós, e ao invés de ter sabedoria para nos corrigir, sabedoria para conduzir nossas vidas, sabedoria para, para corrigir, claro que a gente precisa ser corrigido, mas de uma forma sábia, não, eles liberaram palavras negativas, falando para nós que nós éramos isso, que nós éramos aquilo. No meu contexto de vida, eu fui da minha fase de criança para adolescente, eu fui muito comparado. Existia uma comparação muito grande na minha casa. Meu pai olhava para a vida dos outros e falava para os filhos dos amigos dele: olha, o fulano lá, o filho do ciclano do meu trabalho, ele é assim, ele está conquistando isso, ele está trabalhando isso, e você aqui em casa está dessa forma. Você não é ninguém, você não quer saber de nada, você não se esforça. Então eu cresci nesse conceito, nesse contexto de comparação. E a comparação, irmão, destrói a gente. Só que eu entendi que eu não era aquilo que as pessoas diziam sobre mim, eu era o que a Bíblia diz sobre mim. Igreja, você não pode conduzir a sua vida em cima de coisas, de argumentos que não são verdadeiros. Quantas pessoas chegam para nós e falam coisas e falam palavras que até mesmo nos machucam, e a gente começa a acreditar naquela palavra. Às vezes você foi ferido em algum relacionamento e você passa a desacreditar de um relacionamento por causa de uma ferida que você teve. E a Bíblia fala que Deus tem coisas novas para fazer na sua vida. A Bíblia fala: eis que se fez novo todas as coisas, o passado ficou para trás. Deus quer construir uma nova história na sua vida. Deus quer construir uma nova história na tua casa, na tua família, emocionalmente falando, espiritualmente. Deus quer construir uma nova história em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja?
Sabe por quê? O Bispo Rodovalho, ele fala que o seu universo é do tamanho do seu conhecimento, e é Ele quem define a sua vida. Igreja, nós vamos alcançar aquilo que nós acreditamos. Se você andar com uma pessoa que acredita em algo, é maravilhoso. E você fala, cara, eu vou viver isso, eu vou alcançar isso. E dentro dele há uma convicção, dentro dele, ele não permite com que nada venha dizer o contrário. Pessoas que têm uma convicção, pessoas que têm firmeza de um propósito estabelecido na vida dele, ele não permite, igreja, que uma adversidade, ele não permite que uma pessoa venha a contaminar, venha a querer, sabe, desanimá-lo. Sabe por quê? Porque ele está convicto daquilo que ele quer viver, ele tem um conhecimento daquilo que ele quer viver. Amém? Então tudo começa quando você tem um conhecimento. Por isso que você pode ser um juiz, por isso que você pode ser um médico, por isso que você pode ser um advogado, por isso que você pode ser, queridos, toda a profissão que você deseja ser, você vai conseguir ser. Sabe por quê? Porque o teu conhecimento de o que você vai ser e o conhecimento do que você vai adquirir vai te levar a essa posição, vai te levar a viver isso. Pastor, mas vou trazer algo bem simples. Mas pastor, eu não tenho uma condição. Irmãos, você pode não ter uma condição financeira como as pessoas têm, mas o conhecimento que você adquire, isso ninguém pode tomar de você, isso ninguém pode roubar de você. Amém? Às vezes nós pedimos as coisas, mas ela só acontece antes de se houver um conhecimento. Até no relacionamento é assim, gente. As pessoas, elas vão ter um relacionamento, e eu falo muitas vezes sentimental, quando elas entenderem que elas precisam ter conhecimento. Olha, aí pastor, está certo, né? Eu preciso mudar a forma que eu me relaciono. Eu preciso me comportar como homem. Eu preciso falar como homem. Eu preciso parar de certas brincadeiras. Eu identifico que eu sou uma pessoa ainda, que eu sou imaturo. Eu preciso ajeitar a minha forma de lidar com as pessoas. Eu preciso me arrumar melhor. Eu preciso parar de mendigar carinho, de andar para trás. Então você, por ter esse conhecimento, você muda. E sabe o que acontece? Você vai atrair uma pessoa para você se relacionar. Como estão entendendo, igreja? Diga amém. Então quando a plenitude ela se manifesta, ela vai surpreender a sua vida, igreja. A Bíblia fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em você. Igreja, existe um poder do Senhor operando na sua vida, existe um poder do Senhor operando na tua vida, operando no seu interior, para que você, através desse poder, você comece a enxergar coisas novas, você começa a ter conhecimento daquilo que Deus pode fazer na tua casa, na tua família, você começa a ter conhecimento do poder de Deus que está liberado sobre a tua vida. E quando você tem esse conhecimento, irmão, e esse poder está sobre a tua vida, a Bíblia fala que do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que significa isso? Você vai acessar novos territórios na sua vida. Eu me lembro quando eu fiquei enfermo. Naturalmente falando, a solução para quem está enfermo é um médico. Sim ou não, igreja? Porque o cara estudou, o cara tem um gabarito, o cara tem um diploma, ele sabe, ele vai... E eu fui no médico, o médico falou, para você está enrolado, você vai ter que trocar a prótese do seu fêmur, e vai ser complicado. Mas eu não dependo da resposta do médico, eu dependo da resposta do Senhor, eu dependo da palavra. Vou dar um exemplo bem claro. A Bíblia fala, Jesus diz na palavra de Deus, que pelas pisaduras dele nós somos sarados. O castigo que, como é que é aquele versículo? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então quando eu passo uma situação difícil na minha vida, eu olho para aquilo que Jesus conquistou na cruz para mim. E a Bíblia fala que pelas pisaduras dele eu já fui sarado. Ou seja, isso é uma verdade de Deus para a minha vida. E por eu ter esse conhecimento que Jesus morreu para me curar, para me sarar, eu comecei a olhar para a minha enfermidade e comecei a falar, essa enfermidade vai sair.
da minha vida. Porque se eu queria ser curado, a cura tinha que estar dentro de mim primeiro. E por estar dentro de mim, eu comecei a me comportar, a orar, a buscar, como se já tivesse curado. O que aconteceu? Eu fui curado. Igreja, eu não sei qual a situação que você está vivendo hoje, mas Deus te trouxe aqui para falar para você. Você precisa abrir o seu coração para o Senhor. Você precisa deixar que o Senhor entre no teu coração. Você precisa ter uma vida de intimidade. Você precisa conhecer aquilo que Deus fala a seu respeito. Você precisa conhecer aquilo que a palavra de Deus diz sobre você, sobre o teu futuro, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos. Pastor, tem tudo na palavra? Tem. A verdade de Deus não é para te libertar de pecado somente. A verdade de Deus é para te libertar, igreja, de uma mente aprisionada, de um coração ferido, de uma mente formatada pelo mundo, de uma mente inserida numa cultura pecaminosa, de uma mente inserida numa cultura de pessoas que só vivem do natural, que só vivem de coisas desse mundo. E a Bíblia fala: buscar o reino dos céus em primeiro lugar, e a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Igreja, Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Mas Deus cria primeiramente no seu interior, conforme o poder que opera na sua vida, conforme a sua intimidade com o Pai. Igreja, comece a buscar o Senhor, comece a orar. Pastor, eu nunca orei, então se ajoelhe e comece a orar. Pastor, eu nunca li a palavra do Senhor, então comece a ler a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque são nesses momentos de intimidade, são nesses momentos de busca, são nesses momentos de entrega, são nesses momentos que nós tiramos para ter um momento de qualidade com Deus, que o poder dele vai entrando na nossa história, que a palavra vai entrando no nosso interior, que nós vamos começando a ser transformado no nosso entendimento. A Bíblia fala no Romanos capítulo 12: seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo foi um cara que teve a vida mais transformada que eu conheço na palavra de Deus, porque ele perseguia o cristão, ele perseguia a igreja, e aquele cara, ele teve um encontro com Deus. O encontro com Deus foi tão sobrenatural que ele teve, e Jesus foi um espírito num caminho para Damasco, e Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E Saulo, e ele teve aquele impacto ali com a glória do Senhor, e ele fala: quem é? E ele fala: é Jesus. E um cara que perseguia a igreja passou a ser um homem que entregou a sua vida, e foi um homem que fez mais no Novo Testamento, depois de Jesus, né? Para Jesus, para o reino de Deus. Por quê? Porque ele teve a mente renovada. E ele que fala isso: seja transformado pela renovação do vosso entendimento. O seu entendimento precisa mudar, irmão. O seu entendimento a respeito da vida precisa mudar. Você precisa enxergar a vida como Deus quer que você enxergue. Você precisa se enxergar como filho de Deus. Essa é a tua identidade. Eu sou filho de Deus, e tudo que o inimigo quer é roubar a nossa identidade de filho. Satanás não quer que você olhe para você como filho. Ele quer que você olhe para a sua vida como uma pessoa qualquer, que ninguém está aí. Não, você é filho de Deus. Deus, igreja, tem tudo o que você precisa. Ele que é a fonte do suprimento que você necessita. Nele habita a fonte que irá supri-lo. Não apenas satisfazer as suas necessidades, Deus vai fazer com que você viva coisas sobrenaturais nessa terra, em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Hebreus 3:6 diz o seguinte: mas Cristo, Hebreus capítulo 3, versículo 6: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, e tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. O conceito que a Bíblia fala aqui de que somos a casa de Deus existe porque o Espírito Santo habita em nós, amém?
Nós somos a habitação da presença e da plenitude de Deus, igreja. Olha que maravilhoso. Então, entenda algo na sua vida: não pare por causa dos processos da vida. Não desista por causa das dificuldades. Não interrompa os projetos de Deus na sua vida, porque, igreja, Deus está trabalhando na sua vida de forma progressiva. Muitas pessoas se perdem por causa de problema, por causa de dificuldade, por causa de crise, por causa que está difícil, porque está complicado. Irmão, Deus que habita em você, Ele está trabalhando no seu interior. E essa situação vai passar. A sua crise vai passar, a dificuldade vai passar, o deserto vai passar. É momentâneo, porque Deus, Ele é contigo. Amém, igreja? Por isso que Ele fala que nós temos que permanecer até o fim. O que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel, igreja, eles murmuraram. E a consequência da murmuração, igreja, eles entraram num espiral negativo. Eles pararam de ouvir a voz do Espírito e endureceram os seus corações. Eles pararam de acreditar naquilo que Deus prometeu a eles, e começaram a errar o caminho, começaram a ir para o caminho que Deus não tinha para eles. Deus tinha plenitude, Deus tinha Canaã para eles. Deus tirou eles da escravidão do Egito e falou: eu vou levar vocês para a terra prometida, para Canaã. Mas sabe o que acontece, igreja? Eles começaram a andar exatamente o caminho oposto que Deus tinha escolhido para eles. E nós precisamos entender algo nas nossas vidas, precisamos fazer o ciclo positivo. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Nós temos que estar nós temos que congregar, nós temos que estar em comunhão com o Senhor. Todo momento de dificuldade é a oportunidade de você escutar a voz do Senhor. Todo momento de crise é a oportunidade de você escutar a voz do Senhor. Todo momento de deserto que você passa é a oportunidade de você escutar a voz do Senhor e atender aquilo que Deus fala no seu coração. Vou dar um exemplo para você. Se Ele pedir para você perdoar, irmão, por mais que seja difícil, você tem que perdoar, porque essa é a direção de Deus para a sua vida. O que aconteceu com esse povo de Israel? Eles fizeram escolhas e não acertaram nos seus caminhos. Sabe o que significa, igreja? Isso aqui eu li aqui e fiquei encabulado com isso. O que está no coração desceu para os pés. Toda decisão que você toma na sua vida, igreja, ela passa primeiro no seu coração. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que guardar o nosso coração. Por isso que a Bíblia fala que o nosso coração, ele é desesperadamente enganoso. E o nosso coração é a região dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Aquele povo, eles pararam de ouvir a voz do Senhor e começaram a tomar decisões em cima de sentimentos. Quantos já tomaram decisões erradas em cima daquilo que você estava sentindo no momento? Nossa, estou sentindo que está difícil demais, está complicado, meu casamento está difícil. Eu não acho melhor abandonar esse curso, abandonar esse projeto, abandonar esse sonho que eu tenho, por causa que está difícil, está complicado. Foi isso que o povo fez. O povo parou de ouvir a voz do Senhor e começou a murmurar, começou a reclamar, começou a olhar e falar que estava difícil. E a consequência disso, igreja, que aquilo que estava no coração desceu para os pés. Eles tomaram decisões erradas. Escute, irmão, quem está com o coração aberto, quem está buscando o Senhor, irmãos, esse vai ter a direção do alto, para que você tome uma decisão que vai te fazer viver coisas maravilhosas que o Senhor tem para a tua vida. Então entenda algo na sua vida, igreja. Às vezes você tem buscado, às vezes você tem orado. Eu quero dizer que Deus tem uma terra de descanso preparada para cada um de nós. Mas uma coisa nós temos que entender: nós temos que ouvir o Espírito de Deus para decidir corretamente no nosso coração. Não tome uma decisão sem pensar, igreja. E sem pensar que eu falo, é você orar. É você dar tempo para que Deus fale, para que Deus mostre, para que Deus traga sinais da sua vida, para que você não venha errar. O povo de Israel, eles foram tirados debaixo de uma manifestação poderosa de Deus. Esses caras viram coisas que nós não vamos ver, igreja. Eles viram as 10 pragas, eles viram a manifestação de Deus, eles viram o mar se abrir, eles viram tantas coisas. Eles viram a coluna de nuvem que conduzia eles no deserto, eles viram a coluna de fogo que conduzia eles no deserto durante a noite. Mas quando chegou no momento do deserto,
Eles pararam de acreditar, eles pararam de ouvir a voz do Senhor e foram ouvir a voz dos seus sentimentos. Eles começaram a murmurar, a tal ponto de desejar voltar à escravidão. E foram reclamar com o líder deles, falaram: melhor de ter ficado no Egito, irmão. Lá pelo menos tinha comida. Agora você nos trouxe aqui, olha a dificuldade que a gente está passando. Igreja, todos nós vamos passar por desertos. Te digo mais, todos nós precisamos passar pelo deserto. Pastor, mas eu não quero não. Esse negócio de deserto não é para a minha vida não, igreja. Deus quer te aperfeiçoar. E algo que nós temos que compreender na nossa vida: quando a gente ganha, a gente celebra. Mas quando a gente perde, a gente aprende. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar de quebrantamento. Deserto é lugar de nós buscarmos o Senhor, de dependermos dEle, de falar: Senhor, está difícil, mas eu só tenho o Senhor. E eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que a Tua palavra vai conduzir a minha vida. A palavra de Deus diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Nos piores momentos da sua vida, você pode ter certeza, irmão, você está aprendendo algo. Você está aprendendo algo. A dor não veio para você sofrer, a dor ela veio muitas vezes para te ensinar algo, para que você aprenda algo. E através desse aprendizado você vai ter um conhecimento, e esse conhecimento vai te fortalecer. Eu digo uma coisa que eu tenho um testemunho no meu casamento, e eu falo isso direto. Quando eu casei com a minha esposa em 2011, eu perdi tudo que eu tinha financeiramente. Vocês conhecem minha história. Só que a dificuldade que eu passei dentro do meu casamento fortaleceu o meu casamento. A dificuldade que eu passei financeiramente dentro do meu casamento me aproximou da minha esposa, me aproximou de Jesus, me aproximou do meu propósito, me aproximou da minha missão. Então eu aprendi. Eu obtive um conhecimento do que é um casamento, do que é suportar uma crise, do que é suportar uma dor, de que é enfrentar uma dificuldade, de que é enfrentar uma situação difícil. E isso aquilo que eu vivi lá atrás no meu casamento me habilitou para que eu pudesse conquistar novas coisas. Me habilitou para que eu pudesse, enfrentar outras situações, porque eu sabia lá, eu venci lá atrás. Lembra da história de Davi? Davi, a Bíblia fala que ele venceu um urso. Davi não era reconhecido por ninguém. Davi vivia isolado. A Bíblia fala que ele venceu um urso, ninguém viu. Mas ali, aquela vitória mexeu com Davi. Davi entrou num novo nível na vida dele porque ele venceu o urso. Depois a Bíblia fala que ele venceu um leão, ninguém viu. E quando chegou num confronto com Golias, Davi tinha conhecimento. Qual era o conhecimento de Davi, pastor? De enfrentar gigante. Não, Davi, Golias veio desafiava o exército todinho. A Bíblia fala que todo o exército de Israel tremia de medo, inclusive Saul. Davi chega lá, irmão, com conhecimento. Davi não chegou na batalha lá por acaso. Davi não chegou lá e não pulou de paraquedas. Irmão, você não vai ter vitória na sua vida você pulando de paraquedas, não. Você vai vencer na sua vida porque você tem autoridade para falar daquilo que você vai vencer. Amém? Você tem autoridade para falar. Então Davi, quando ele chega naquele campo de batalha, ele tinha autoridade. Ele chega lá e fala assim: olha, que vai ganhar o cara que ganhar desse bacana aí? Aí falaram as propostas, ele vai ganhar filho do rei, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Pode falar aí que eu vou desafiar esse cara. Ninguém acreditou em Davi, mas Davi acreditava nele. Sabe por quê? Porque ele tinha conhecimento de causa. Eu sou especialista em derrubar gigantes. Você pode vir com lança, com espada, com isso, mas eu vou no nome do Senhor. Eu já venci o urso, eu já venci o leão. Eu tenho 2 gigantes aqui de cicatriz de autoridade. Você vai ser o próximo.
Quantos querem vencer grandes batalhas? Sabe que você vai passar por pequenas batalhas. E as pequenas batalhas vão te trazer autoridade, vão te trazer conhecimento, vão te trazer fé, para que quando você enfrentar uma situação difícil, você olha para ela e fala assim: olha, Deus me deu a vitória em 2005, Deus me deu a vitória em 2020, e Deus vai me dar a vitória novamente hoje. Isso é viver o Evangelho, isso é viver com o Senhor, é você ter conhecimento da glória do Pai, é você ter conhecimento da fidelidade do Senhor e também conhecimento a respeito de você. Você precisa saber quem você é em Deus, irmão. Você é filho de Deus, você é cordeiro de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, vai dar certo, você nasceu para dar certo, a sua vida vai dar certo, você vai prosperar, você vai ter sonhos realizados, você vai ter promessas realizadas na tua vida. Sabe por quê? Porque você conhece o Deus que você serve, você conhece aquilo que Deus tem para o teu futuro, você conhece quem você é, e você conhece a palavra de Deus, e isso vai trazer respaldo para que você viva o melhor aqui nessa terra. Quantos querem viver a plenitude do Senhor sobre a tua vida? Diga amém, igreja. Então deixa o Espírito Santo trabalhar no seu interior. Talvez você entrou aqui desacreditado, irmão. Talvez você entrou aqui falando: ah, mas pastor, eu estou amargo, eu estou azedo, a minha vida está complicada, está isso, está aquilo outro. Ei, o Espírito de Deus te trouxe aqui para falar que Ele quer trazer verdade para o seu interior. O Espírito de Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer ministrar dentro de você, no seu coração. Abre o seu coração. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Sabe o que significa isso? Intimidade. Quantos querem que Jesus sente à mesa com você, igreja? Ele vai fazer, sentar na mesa com você e falar assim: ô meu querido, você está bem? Eu morri na cruz para fazer algo na tua vida, cara. Eu morri na cruz para te libertar desse mal que está te assolando. Eu morri na cruz para te libertar desse pecado que está destruindo a sua vida. Aí você sentado na outra mesa e falar assim: sério, Senhor? Meu Deus, eu sabia disso. E eu vim para que você tenha uma vida, e uma vida abundante. Eu? Ah, não, pastor. Mas eu sou tão assim. Não, você é meu filho amado. Eu morri na cruz por você. Perceba que essa intimidade que Deus quer ter contigo, irmão. É quando você for orar, aquela palavra vai começar a entrar no seu coração, aquela palavra vai começar a entrar na sua mente, aquela palavra vai começar a transformar o seu interior, e você por ter, tá começando uma transformação, você vem para a igreja, você vai para a célula, você vai para o discipulado, você vai para a revisão de vidas, e aquela palavra vai chacoalhar o seu coração. O Espírito Santo de Deus vai vir com poder no seu coração, vai te libertar, vai te sarar, vai te levar a viver e vivenciar coisas novas, e você vai falar assim: meu Deus do céu, Jesus Cristo foi a minha melhor escolha, é a minha melhor escolha, e Ele eu não largo jamais, em nome do Senhor Jesus. Quantos já viveram isso na sua vida, irmão? E Jesus é a melhor escolha que nós temos. E Jesus, Ele quer te encontrar, Ele quer te visitar, irmão. Mas quem tem que abrir a porta somos nós, quem temos que buscar somos nós. Deus é um Deus de aliança, e a Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis, quando você buscar de todo o coração. Igreja, o seu coração precisa ser um coração entregue no altar, precisa ser um coração entregue a Deus. A gente coloca o coração em tantas coisas. A gente coloca o coração no emprego, coração no relacionamento, coração no namoro, coração num jogo, coração num lazer, coração numa viagem, coração em tantas coisas. Mas quando se fala de Deus, as pessoas não estão querendo colocar o coração. Eu quero que você entenda algo, cara. Coloque a sua vida diante do altar. Tenha mais tempo de qualidade com o Senhor. Busque o Senhor. A Bíblia fala: busque enquanto você pode achar. E sabe o que é o mais maravilhoso? Deus, Ele quer
que você o encontre, Ele quer que você o ache, Ele está disponível, Ele quer se manifestar na sua vida. Quantos creem nisso, igreja? Para a gente terminar, Hebreus 10, 35 a 38 diz o seguinte: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. A sua confiança tem recompensa, amém, igreja? Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paciência, irmão. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Uau! Irmão, você não foi feito para recuar, você foi chamado para avançar. Deus tem as estratégias para você enfrentar seus problemas, suas lutas. Não abandone a sua confiança em Deus. Olhe para tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. E confiar em Deus tem recompensa, irmãos. As pessoas vão tentar te abalar, as pessoas vão tentar, irmão, te derrubar. Mas não escute o que as pessoas estão falando lá fora, não. Não escute o que as pessoas estão falando. Escute aquilo que Deus fala sobre você, sobre a tua vida. Enquanto a tua promessa não chega, você precisa ter fé, você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa colocar a sua vida diante do altar de Deus, porque Deus vai te levar para o território da tua promessa. Irmãos, não sei como é que você está vivendo hoje, não sei qual é a luta que você tem enfrentado. Talvez você entrou aqui cheio de crise, até mesmo com pensamento suicida. Talvez você venha aqui na igreja hoje falando: é tudo ou nada. Ou eu saio daqui com uma solução, ou eu vou acabar com a minha vida. Deus trouxe aqui para falar, irmão, que Ele é a solução para a tua vida, que Ele é a solução para os teus problemas, e que Ele está disponível para entrar na tua vida. Abra o seu coração. Tenha um tempo de qualidade. Faça uma aliança com Deus. Senhor, eu vou ler pelo menos meia hora do meu dia a palavra de Deus. Eu vou orar pelo menos 20 minutos por dia do meu dia. Eu vou ouvir louvores. Eu vou me consagrar a Deus. Você pode ter certeza, irmão. Deus, Ele vai honrar a tua atitude. Deus vai começar a falar contigo. E a verdade de Deus entrando no seu coração vai te trazer um novo entendimento. Você vai olhar para o teu futuro de forma diferente. Você vai olhar para a tua vida de forma diferente. Você vai olhar para a tua família de forma diferente. Você vai olhar para você de forma diferente. E por você ter uma nova ótica, você vai começar a viver novas coisas. E profetiza, irmão, que um tempo de milagre chegou na tua vida. Eu declaro, igreja, que você vai ser curado, você vai ser liberto, que não existe causa perdida, não existe causa perdida. Talvez você esteja aqui falando: não, pastor, minha causa é difícil demais, minha causa é perdida. Não existe causa perdida para Deus, irmão. Coloque isso diante do altar, Deus vai te ajudar a vencer. Amém? Levanta a sua mão e fala assim: Senhor Jesus, o Senhor é dono de toda a terra e de toda a plenitude. Eu creio que o Senhor tem algo para fazer na minha vida. Eu sou o teu filho e o Senhor é meu pai. Queridos, a palavra de Deus diz algo bem forte. A Bíblia fala: nossos pais, que são pessoas más, sabem dar coisas boas aos filhos, e Deus não olhe o Deus que você serve como Deus longe. A Bíblia fala que Deus habita no coração quebrantado, igreja. Deus habita no coração quebrantado, no coração contrito. Deus, Ele quer fazer morada em você. O Espírito Santo de Deus quer te visitar, irmão. O Espírito Santo de Deus quer te trazer algo novo, uma mentalidade nova, uma visão nova, uma fé nova, uma compreensão da vida diferente. Sabe,
uma libertação. Deus quer transformar a sua mentalidade para que você possa experimentar coisas novas na sua vida, irmão. E você vai viver isso, declarando que você vai ter um tempo novo em Deus. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar o rumo da tua história. Assim eu oro e profetizo sobre a tua vida. Amém? Igreja, eu quero convidar você que está na campanha, se você quiser vir no altar para a gente orar. Sabe, eu sinto que existem pessoas que estão desacreditadas. Talvez você se tornou uma pessoa, irmão, fria. Você se frustrou, você se machucou, você se magoou. A vida não foi fácil para você. Você enfrentou muitas lutas e você até mesmo duvida de Deus. Você está como se fosse uma pessoa pessimista, uma mente negativa. Mas o Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você nessa noite para que você abra o seu coração. Dê uma oportunidade para que Deus possa ministrar na sua vida. Deus quer fazer algo novo na tua história. Mas para isso acontecer, nós temos que dar espaço. Nós temos que permitir. Porque Deus não é alguém que vai chegar chutando a porta. Não, Deus é um cavaleiro. O Espírito Santo é um cavaleiro. Ele só vai entrar onde nós permitimos. Por isso que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Porque é dessa forma que Ele quer entrar. Ele quer que você abra a porta. Ele quer que você o convide. Ele quer que você o aceite. Ele quer que você o reconheça, que você precisa dele. Então permita hoje que o Espírito de Deus venha tocar na sua vida. Permita hoje que o Senhor possa encontrar o seu coração. Por isso levanta as suas mãos e fala assim: Senhor Jesus. Mais forte, igreja, fala: Senhor Jesus, pode entrar na minha vida, pode entrar no meu coração. Faça morada dentro de mim. Faça morada dentro de mim, Senhor Deus. Eu não quero viver pelaquilo que eu acho. Eu quero viver pela Tua palavra. Eu quero viver pela Tua presença. Eu quero ser conduzido pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Por isso eu abro mão dos meus desejos, dos meus sentimentos, meus achismos, para que o Senhor entre e governe na minha vida. Fala assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, eu entrego os meus caminhos diante do Teu altar, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, nós estamos debaixo da Tua palavra, Senhor. Nós estamos debaixo do Teu sangue, do Teu nome precioso. Eu venho declarar sobre a Tua igreja, meu Pai, um tempo de cura. Cada pessoa que está participando da campanha, meu Pai, eu quero declarar, meu Pai, a intervenção do Senhor. Venha mudar a realidade, venha abrir portas, venha curar, venha libertar, venha prosperar os caminhos, venha abrir portas, Senhor. Venha, Senhor Deus, sobre a Tua igreja. Senhor Deus, nós oramos porque cremos no Deus que faz. Estamos aqui reunidos porque acreditamos no Deus fiel, um Deus bom, um Deus justo, um Deus que trabalha em favor de nós, um Deus que não se esquece de nós, um Deus que luta nossas lutas, um Deus que nos ama, um Deus que a sua misericórdia se renova a cada manhã. É um Deus da nossa vitória. Ele nunca perdeu uma batalha, Ele nunca perdeu, e Ele vai fazer você vencer, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém nos visitando hoje a primeira vez? Você veio a primeira vez na igreja, alguém? Glória a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça a face sobre ti, que Ele te traga a paz, que os anjos do Senhor campam ao seu redor, para de proteger, guardar e prosperar os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus, amém, igreja?